ex-alunos do curso, né, que formaram especialmente na PUC Barreiro, e são 4 hoje sócios e pessoas de negócios, né, com várias frentes de negócio, então eles são sócios em um negócio, mas cada um tem uma frente também, outras frentes de desenvolvimento, e são reflexo de uma oportunidade, né, que a contabilidade entrega, que é o envolvimento com os negócios. Nós tivemos a oportunidade de visitar a Adjuts, Natan está aqui, esteja lá com a gente, vai participar também, né, Natan? Dá uma palavra. E quero aqui, então, passar a palavra já de imediato ao nosso chefe de departamento, agradecer pela presença, né, professor Sérgio, ao coordenador Vanderlei, que está aqui presente, os demais professores presentes, mas em especial, né, ao professor Otton, que por medida de uma reunião está terminando de fazer a locomoção para poder conduzir aqui, que marcou de maneira significativa aqui, né, a formação dos alunos, foi orientador de TCC, foi professor da turma, então é uma forma também desse reencontro acontecer. E aí, de imediato, já queria, professor Sérgio, quer dar uma palavra? Osmária, é rapidinho, entendeu? Rapidinho sobre a importância, a gente queria dar as máximas boas-vindas aos palestrantes e dizer para vocês que com a presença de vocês aqui é mais do que uma palestra, nossa alegria é dobrada, porque vocês são parceiros nossos que passaram pelas nossas salas de aula e entendem tudo da nossa instituição, e você sabe muito bem que tipo de conversa vocês vão conduzir aqui pelos 4 anos que vocês passaram aqui dentro. Quando colocaram lá a notícia do Papo e Série que vocês iam dar a palestra, alguns professores pronunciaram lá. Um deles foi o Carlos Nery, dizendo que alguns de vocês, ou todos vocês, passou pelas matérias dele lá e ele lembrou de vocês. Isso para nós é uma honra muito grande e nos deixa feliz porque os alunos estão aí assistindo, os atuais alunos que hoje estão na sala de aula, e com certeza vão ter vocês como referência. Então, vocês sintam-se em casa, como sempre foram, e desejo um ótimo evento para vocês todos aí. Obrigado. Obrigado. Queria registrar também, gente, que é tão interessante, né, esse momento. O professor José Guilherme, que é o coordenador do Barreiro, né? Hoje o escritório da Adjuts é em frente, é calçada, né, do outro lado da PUC Barreiro. Então, isso também é algo assim que simboliza muito, né, a proximidade que gera. Felizmente, né, houve uma oportunidade deles estarem ali tão próximos da PUC e realmente se sentirem em casa, viu, professor Sérgio? Isso é muito interessante. Legal. Literalmente em casa. Então, professor Zé Guilherme, gostaria de dar uma palavra? Depois, se quiser falar depois, né? Então, eu queria passar agora ao Flávio, Richarles, Diogo, né, para que se apresentem e possam contar um pouco da trajetória, como que foi esse encontro, como que foi esse momento da PUC, né? É lógico que aqui tem muita gente vivendo assim, desafios da formação, aqueles momentos de reflexão que vocês viveram, e hoje, 20 anos, né, pós-formatura, celebrando aí esses momentos, como estão no mercado, como tem sido o relacionamento entre vocês e as perspectivas para a área contábil. Fiquem à vontade. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, novamente pela oportunidade. Para a gente é uma honra, né? Somos filhos da PUC, né? E como muito bem disse, aí estamos de frente à PUC, então nós saímos da instituição como alunos, mas estamos aí interligados até hoje, né? Então, para mim, honra muito grande. Agradecimento especial também ao Otton, que me auxiliou muito nos anos quando eu era aluno, porque a minha trajetória com contabilidade ela começou quando eu passei no vestibular, eu já entrei na empresa de auditoria externa. Então, o Otton, como ele ministrava auditoria, ele me ajudou muito nesses 4 anos que eu estive na PUC, me auxiliando, porque eu fui aprender contabilidade
tomando porrada, né? Digamos assim, né? Porque como auditor, como pica-pau, como ele bem falava, eu tinha que questionar coisas que eu ainda estava estudando. Então, é basicamente isso. Bom, a Adjutos, né? Adjuto em latim, ajudado por Deus, ela surgiu em 2011 do anseio meu, primeiramente meu e do Bruno, que é um outro sócio que nós temos, que infelizmente não pôde participar. E aí nós decidimos com 2 clientes começar essa jornada de empreendedorismo, né? E como nós não tínhamos domínio da área de departamento pessoal, nós fizemos uma proposta para o Diogo para que ele fizesse um freelancer para a gente. E aí, em 2011, ele falou: não, como freelancer eu não tenho interesse, mas como sócio vocês podem contar comigo também. Né, Diogo? Deu a cartada certa. Isso aí. E aí, o Diogo estudou comigo, né? Nós estudamos juntos desde o início. E o Bruno, eu conheci ele em um outro escritório que, que nós trabalhamos juntos, né? Eu estruturando o departamento de auditoria desse escritório, e o Bruno era da área departamento contábil, chegou a ser coordenador lá, né? E o Richard, vou deixar o Richard falar um pouquinho aí, como que ele entrou na Adjutos, né? Sim, igual a gente estava conversando, né, no início, a gente se conheceu empreendendo também, né, através de um outro mercado que a gente trabalhava, com marketing de rede. E aí, nas reuniões, a gente sempre conversava, sempre falava de contabilidade, batia um papo aqui entre outro ali. E aí, tive o privilégio também, né, de ser convidado pelos meninos para ser sócio. Eu comecei a pegar alguns clientes por fora. Ao longo da minha carreira, depois que eu formei, eu sempre fui da área tributária, meu TCC foi na área tributária, quando eu fiz. Trabalhei por 8 anos como consultor tributário num escritório de grande porte, está entre os 100 maiores do Brasil hoje, aqui em BH. E aí eu vim seguindo carreira, eu saí do escritório, aí eu trabalhei em Centauro Sport, depois trabalhei no Hermes Pardini, trabalhei na Tatiaia, Grupo Fiat, rodei nessas empresas multinacionais, sempre na área tributária. E há 6 anos atrás, né, através desse empreendimento outro que a gente estava trabalhando, os meninos me convidaram para fazer parte da equipe. Né? Eu tinha poucos clientes na época que eu estava fazendo por fora do horário do trabalho. Eu trouxe, né, agregando para a Adjutos, a carteira da Adjutos, e aí começamos a fazer captação, começamos a crescer. Quando eu entrei para a Adjutos, a gente tinha mais ou menos 112 clientes, lá 2018 para 2019. Hoje já está passando de 600 clientes, então assim, teve um crescimento aí astronômico, né? Se a gente for pensar em números em relação a quando eu entrei e hoje, né? Com o trabalho conjunto. Então, aí tive o privilégio, comecei a trabalhar com os meninos, comecei a ficar responsável pela área fiscal tributária e hoje estou mais à frente da questão do departamento comercial junto com o Flávio, né? Hoje a gente acaba que todos os sócios hoje faz mais comercial, né? A gente tem ainda a gente tem uma equipe muito grande, né, de colaboradores todos muito capacitados, então acaba que eles sabem mais do que nós, né? Que eles estão no dia a dia fazendo a parte operacional ali. Então a gente tem um coordenador por cada área que está ali acompanhando, está estudando, está fazendo pós-graduação, né? Está sempre se especializando na área. A gente está sempre promovendo cursos e treinamentos também voltados para a área. Então acaba que no dia a dia de colocar a mão na massa no operacional, mas a gente não está tão envolvido mais, a gente fica mais na parte estratégica do negócio mesmo. Além da contabilidade também, eu tenho uma empresa de certificado digital com outro sócio, e nós temos também uma empresa de BPO financeiro, que é a Nex BPO. É uma empresa que nasceu dentro da Adjutos. A gente agregou um sócio que é especialista, mais de 25 anos de experiência na área financeira, era diretor de empresa, ele saiu, a gente trouxe ele com o braço como sócio para fazer esse braço do BPO financeiro. Começamos a prestar serviço. A ideia é trabalhar o balcão de clientes que a gente tem na Adjutos hoje, mas posteriormente a gente vai abrir isso a mercado para que a gente possa oferecer a oportunidade para outros escritórios contábeis, né, e agregar também. Então, basicamente, seria isso. Isso. Mas lembrando que o empreendedor por necessidade, né? Que tudo começou com um anseio. Hoje, olhando o escritório estruturado, com mais de 20 colaboradores, uma matriz no Barreiro, com uma filial lá no Espaço 356. Agora, recentemente, a gente vai inaugurar em Diamantino um espaço físico, né? Antes era só digital. No início, nem tudo foi flores, não. Empreender é algo muito difícil e vender contabilidade é um trabalho de extrema confiança. Então, as pessoas, elas de cara, elas
vem credibilidade. Então, um espaço você vai ganhando. Então, hoje eu tenho 14 anos de mercado, mas eu lembro muito bem, né, Diogo? Acho que até você pode falar melhor do que eu, que no início eu pedi demissão do meu trabalho e fiquei no seguro, que eu chamava seguro de desespero, né? E aí você demorou um tempinho, né, para poder vir e focar Verdade. 100% conosco, né? Verdade. Primeiramente, pessoal, boa noite a todos aí. Me chamo Diogo, né? Sou um dos sócios da Adjutsu. Um prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E realmente, né, as pessoas que veem hoje, né, os resultados, né, tudo que a gente alcançou, muita gente pergunta, vocês herdaram a contabilidade de alguém, pegaram do pai, do tio e tudo, mas a gente começou, foi na raça mesmo. É, gradativamente, né? Igual o Flávio foi primeiro, depois foi o Bruno. Eu comecei a trabalhar de fato na Dijutsu depois de 3 anos e meio, né? Eu trabalhava em outra contabilidade e fazia as minhas atividades no escritório, né, na Dijutsu, após o horário, final de semana, e foi assim por 3 anos. A maioria deles ali recebendo praticamente nada, né? Mas conciliando porque a gente acreditava, né? A gente, na verdade, acreditou bastante no processo, né? Nas nossas ideias, né? E graças a Deus a gente conseguiu gradativamente Isso. crescer, né? E crescer de forma sólida, né? Que é o mais importante. Hoje, no próximo dia 29 de novembro, a gente está completando 14 anos de história aí. Mas realmente não foi fácil, mas valeu a pena. E é importante destacar que a contabilidade, ela transforma vidas e ela é muito ampla, né? Então, a minha formação, eu esqueci de falar, eu sou pós-graduado em auditoria externa. Então, a vida inteira eu bati em escritórios de contabilidade, né? Porque a gente vinha para poder fazer a conferência. E hoje, estando do outro lado, a gente vê que tem muitas empresas que são extremamente desorganizadas, né? E aí, hoje, a pedido do Josmar, do Otton, a gente vai falar um pouquinho aqui de como que é um escritório de contabilidade, como que ele é dinâmico. Então, vou falar dos departamentos aqui para vocês verem como que, após formados, quantas áreas vocês têm para poder se especializar e trabalhar. E é até interessante que está faltando profissional da área, né? Hoje nós estamos ali em frente à PUC e a gente não consegue nenhum estagiário. Então, a gente está trabalhando aí com algumas vagas abertas, até mesmo para captação. Então, estamos recebendo currículos, viu, gente? Depois que vocês quiserem me mandar aí o currículo de vocês, vai ser um prazer recebê-los. Bom, então vamos lá. Vou começar a passar os slides aqui. Se tiver alguma dúvida, eu não gostaria que fosse um monólogo, né? Apenas nós, eu, Diogo e Richard falando. Se tiver alguma dúvida, ou se algum dos professores quiserem também fazer uma colocação, vai ser muito bem-vindo, tá? Bom, as principais funções de cada departamento. Bom, o departamento contábil é um departamento que tem o objetivo de elaborar as demonstrações contábeis, né, da empresa, os registros. Então, o balanço patrimonial, a DRE, que demonstra o lucro ou o prejuízo. O balanço, basicamente, é a história contada da empresa, porque todos os registros, eles são escriturados através do método de partidas obradas do Frei Luca Pacioli, né? Então, está aí presente a teoria da contabilidade. Acredito que dos departamentos, esse seja o departamento que a gente mais trabalhe a teoria da contabilidade, bem como os princípios, né? Essência sobre a forma, dentre outros. O departamento de legalização é um departamento bem apartado, digamos, da doutrina contábil. Pelo menos, eu vou falar, né, porque nós formamos em 2009, eu e o Diogo, então, Richard, um pouquinho depois, né, Richard, se você Sim. quiser ponderar alguma coisa, mas é um departamento que você não aprende na faculdade, porque ele é um departamento extremamente prático, né? Porque ele começa lá com abertura, alterações contratuais das empresas, baixa de CNPJs ou de matriz ou de filiais, né? É o departamento que cuida de alvarás
e também das taxas regulamentatórias, né? Taxa de localização e funcionamento, taxa de engenho e publicidade, dependendo do tamanho da placa, e aí isso varia de município para município, taxa de vigilância sanitária, quando são empresas que trabalham com alimento. Então, ele é um departamento extremamente prático, né? Ele, como eu disse, eu não sei hoje como que está a disciplina, as disciplinas na PUC, mas eu acredito que é o departamento que você consegue desenvolver à medida que você começa a trabalhar com processos. Departamento fiscal, vamos lá, Ixas, vou deixar você falar um pouquinho aí. Legal. Essa apresentação, pessoal, a gente geralmente faz ela para o cliente, tá? Quando a gente faz as boas-vindas, né? Aquela reunião de onboard ali com o novo cliente, a gente apresenta para o cliente realmente para ele entender o que cada departamento faz, porque quando é um cliente que nunca empreendeu, que está começando o seu próprio negócio ali pela primeira vez, ele contrata uma contabilidade, ele acha que é uma pessoa que faz tudo, né? Vamos dizer assim, que a gente transita em todas as áreas. E aí, depois que ele vai entender que dentro da contabilidade nós temos 5, 6, 7, 8 áreas ali diferentes, e cada área é especialista, né, no departamento ali. Parece, Flávio, que tem mais um. Dá mais um enter aí, por favor. Parece que tinha mais uma. Para relação, nota fiscal, acho que tinha mais uma palavra aqui na. Ah, isso. Oh, perdão. Peraí. Beleza. Perdão, deixa eu voltar aqui que eu. Tranquilo. Isso, vamos lá. Legal. O departamento fiscal, ele é responsável por toda a parte tributária, a parte fiscal tributária da empresa, né? Então, todos os envios de obrigações acessórias, tanto das empresas do Simples Nacional para empresas de lucro real e para empresas de lucro presumido, que a gente atua hoje no escritório, ele é responsável por fazer a entrega das obrigações acessórias para que a empresa mantenha regular perante os órgãos fiscais, né? Os órgãos municipal, estadual e federal. Então, a parte de emissão de nota fiscal, quando o cliente tem, ele fala no departamento fiscal, é muito comum os clientes pedirem uma relação de faturamento. Para quando ela é usada? Geralmente para empréstimo, né? Então, quando vai ao banco ali precisar de algum empréstimo para capital de giro, o banco geralmente pede a relação de faturamento assinado por um contabilista. Então, a gente faz a relação de faturamento também. E nesse departamento também a gente apura todos os impostos, né? Foi o que eu comentei. Então, imposto federal, imposto estadual, imposto municipal e todas as declarações acessórias que precisam ser entregues, a gente é responsável nesse departamento fiscal também. Isso aí. Bom, esse que é o departamento que era minha dor de cabeça lá atrás, quando nós resolvemos montar o escritório. E aí, graças a Deus, o Diogo, ele topou essa empreitada conosco, né, Diogo? Fala um pouquinho aí, Diogo, do departamento pessoal. O departamento pessoal ele é muito querido para quem está dentro dele, né? Quando a pessoa começa a fazer, começa a gostar, mas quem está fora não quer entrar muito não, né? Porque você lida ali com, além de lidar com o cliente, né? Tem também os funcionários dos clientes, né? Então, quando você lida com pessoas aí, não é muito fácil, né? Mas assim, o departamento pessoal também é uma área específica, né? Dentro do escritório de contabilidade, onde se cuida aí das pessoas, dos funcionários, né, de toda a folha de pagamento, desde a admissão, demissão, né, rotinas como férias, benefícios, folha de pagamento, afastamento, entre outras, né? O famoso Olerite, que hoje é tudo digital, né? Hoje não tem mais aquela. Se eu falar, né? Se eu falar, vou entregar a minha idade, mas no começo lá eu trabalhava, era aquelas impressoras matriciais fazendo aquele barulhinho. Você tá novo, meu filho. Você tá Aquele novo. aquele papel verdinho que você destacava a lateral dele assim. Hoje o pessoal que é mais novo aí, com certeza, não sabe o que é. Mas Você não enfim. é dessa época, não. Eu acredito, eu comecei, né? Eu comecei e ainda peguei essa parte ainda, viu? Mas Era terapêutico, né, Diogo? Arrancar aquelas beiradinhas dos isso. papéis. E você, na hora que você ia dormir, você ficava com o barulho da impressora matricial ali, né, na cabeça, não saía. Isso Passei é por verdade, isso. é verdade. Passei por verdade. isso no fiscal também. Era um barulhinho até gostoso, né? Agora a gente relembrando aqui, era um barulhinho até gostoso. Era ótimo quando você... E antigamente, foi até bom o Diogo ter tocado nisso, para a gente falar um pouco de tecnologia.
antigamente a gente imprimia, né, todos os livros fiscais, então diário, razão, livro de entradas e Balancete. saídas. E quando essas folhas elas embolavam na impressora matricial, muitas das vezes a gente tinha que imprimir novamente. Então, assim, e era tudo assinado manualmente, não tinha nada de certificado digital. Eu me recordo muito que eu dormi algumas vezes na fila, lá da Receita Federal, ali da Afonso Pena, para poder conversar com o fiscal para fazer alguns parcelamentos. Hoje em dia, dificilmente você consegue conversar pessoalmente com o fiscal. É tudo feito de forma eletrônica, né? Então, a gente pegou boa parte desse analógico para o digital. E isso é muito interessante, né? Departamento pessoal também, a gente pode lembrar que hoje até a carteira de trabalho, né? Não é mesmo, Diogo? Hoje E já não existe tudo, mais, né? tudo digital, né, através do aplicativo, FGTS, né, aquelas questões da a famosa chave de conectividade, né, o terror da demissão. Tudo isso, realmente o Flávio mencionou aí, a tecnologia ela trouxe, né, e ela vem trazendo aí muito mais praticidade, né, e agilidade nos processos aí dentro da contabilidade. E quanto a uma coisa, vamos transformar isso aqui num bate-papo. Vocês, quando iniciaram assim, vocês tiveram foco em algum cliente específico, algum ramo de atividade específica, ou vocês aceitavam tudo que aparecia? Como é que foi a coisa? Não, era tudo que aparecia, a gente pegava, não tinha opção de escolha, né? Então, tudo que Exatamente. aparecia, a gente pegava. Porque eu me lembro até recentemente, o Amaro, né, convidou as colegas de vocês à época, mais ou menos na mesma época que formaram no Barreiro, né? Elas começaram muito com o pessoal da área médica, me parece, né? Isso. Aí aquela história, um vai passando para o outro, vai passando para o outro, então o primeiro grande grupo, né, que elas se especializaram foi de profissionais da área médica e facilita um pouco, porque aí você, né, agrega conhecimento com volume de profissionais ali, de clientes, né, no mesmo ramo, você ganha escala, né? Isso. E quando você diversifica muito, você tem que ficar correndo atrás o tempo todo de legislação específica, que não é fácil. Exatamente. Na época, a gente não tinha muita opção de escolha, não. Era o que vinha, a gente aceitava. Hoje, a gente tem trabalhado muito com profissionais liberais, né? Tanto da área médica, quanto engenheiros, advogados. Também, a gente trabalha muito com o terceiro setor, através da lei de incentivo ao esporte. Então, nós atendemos alguns institutos aqui que são presentes hoje em todos os estados brasileiros, dando aula de judô e também vôlei para criança carente. Então, hoje o nosso foco é justamente a área médica, né, que nos traz maior facilidade pela questão das nossas inteligências artificiais hoje do escritório, né? Hoje a gente trabalha muito com alguns programas que nos possibilitam aumentar a carteira de clientes sem precisar, de fato, fazer uma contratação a mais para o nosso escritório, né? Então, assim, a Exato. gente até brinca, né, que hoje a gente quer que os nossos funcionários eles sejam consultores, que eles fiquem à toa lá e que o programa ele faça tudo de forma automática e que eles estejam lá para poder maximizar o lucro do cliente. Então, para analisar as informações e tratá-las de forma correta. Você Exato. toma Hoje, um ponto interessante, né? Vocês consideram hoje uma contabilidade consultiva, assim, vamos dizer. Isso. Essa demanda, ela aparece assim, mais por telefone, por e-mail, ou como é que é esse dia a dia com o cliente? Olha, hoje cerca de 70% é o WhatsApp. Por incrível que pareça, a gente até tem um software do qual você conversa com todos os departamentos através de um mesmo número. Então, ali, a gente consegue saber qual cliente que está ligando muitas vezes para o escritório, ou até mesmo chamando pelo próprio WhatsApp, qual que é a média de tempo de atendimento de cada cliente. Então, isso tudo são métricas que nos auxiliam na precificação, para ver se o cliente está dando lucro ou prejuízo. Então, que interessante. E aí isso aí é um software que você adquire no mercado ou isso aí já faz parte do... Como é que é essa tecnologia? Temos alguns softwares que a gente adquire no mercado e o próprio sistema, né? Domínio Sistemas, que é muito famoso aí,
Ele é um sistema hoje da Thomson Reuters, né? Que é um dos maiores sistemas, né? Uma das empresas de maior credibilidade mundial nessa área de contabilidade. Então, eles têm alguns aplicativos aí que eles nos auxiliam para fazermos a entrega para o cliente. Então, exemplo, né? O Onvio mesmo é um aplicativo que o cliente pode até instalar no celular, e lá a gente coloca todas as guias, todas contrato social, alvará. Então, o cliente, muitas vezes, ele não precisa ficar ligando para a contabilidade para acessar essas informações, porque elas estão em tempo real para ele lá, através do próprio sistema. Só complementando que esse Onvio, ele é um ecossistema, né? Ele não é somente um sistema de comunicação, né? Ele era o Gesta, a gente começou com o Gesta, e depois a Thomson comprou a Gesta e aí virou o Onvio. Então, ele é um sistema de comunicação que facilita para o cliente que quando, há uns mais ou menos 5 anos, 4, 5 anos atrás, a gente tinha um número de WhatsApp, né? Antes de ter esses sistemas, nós tínhamos um número de WhatsApp para cada departamento. Então, quando entrava um novo cliente, ele tinha que salvar ali 4, 5, 6 números ali para falar com cada departamento, e ele ficava meio perdido. Fora os sócios, né? E depois que a gente colocou esse sistema, foi assim, ajudou demais nosso tempo, vamos dizer assim, porque quando o cliente manda uma mensagem, ele cai no geral, e a Carol, que no atendimento é a área de sucesso do cliente, ela direciona, ela entende a dúvida do cliente e direciona para o departamento específico. Então a gente ganha tempo porque a equipe toda não tem que parar para ler a mensagem e entender né, em qual departamento que deseja falar. Então, além de mensagem que a gente usa hoje, ele é um sistema de rotina e de processos também. Então, quando o cliente fala, eu preciso de uma atualização de uma guia DAS, lá dentro do próprio sistema, você consegue criar uma rotina e colocar uma tarefa. Você adiciona uma tarefa já para o funcionário ali e ele consegue acompanhar essa tarefa, o momento que ele vai entregar, que hora que ele vai entregar, e vai acompanhando todo aquele processo. E nós, como sócios, a gente consegue ter uma visão gerencial do negócio, porque a gente consegue ver todas as obrigações acessórias que estão vencendo no escritório, as apurações dos impostos e as solicitações que foram feitas dos clientes. Então, a gente consegue ver em tempo real o que está vencendo, quanto tempo falta, o que eu preciso cobrar. Então, a gente consegue ver isso numa tela, né, em dashboards. Então, ajuda a gente na tomada de decisão, sabe? Bacana, bacana a evolução. Vocês... Tanto, né? Não, e é surreal, porque dentro do próprio escritório a gente consegue enxergar outras oportunidades de ganho. O Richard muito bem pontuou a questão da Anex. A Anex BPO, ela começou pela falta de funcionários no mercado, né? Por essa dificuldade de contratação. Então, os clientes passaram a ligar para o escritório pedindo, né, auxílio para poder fazer o contas a pagar e o contas a receber. E daí surgiu uma nova empresa também, que é a Gerir, né? É uma empresa do nosso grupo hoje, que ela faz recrutamento e seleção, ela faz gestão de benefícios. Então, é uma empresa que surgiu, né, para agregar valor para os nossos clientes e, consequentemente, ela agrega receita também. Exatamente. Existem vários braços, né, do negócio, né? Que o cliente tem carência, né? E por que não fazer naquele escritório que ele já tem confiança e já lhe oferece um bom serviço, né? Quer dizer, juntar o útil ao agradável ali, né? Para que ele vai procurar uma outra empresa para fazer se ele já tem um escritório que o atende de forma satisfatória, né? Aí cabe ao empreendedor enxergar essas oportunidades também. Isso. E o melhor disso tudo é que a Gerir hoje, ela abriu a oportunidade para uma funcionária nossa, que além de formada em contabilidade, ela também ela é psicóloga, ela queria muito atuar na área. Então, assim, para a gente não perder um bom profissional para o mercado, nós criamos para ela uma empresa da qual hoje ela é nossa sócia. Então, ela consegue trabalhar como psicóloga na área que ela gosta muito, que é essa parte de benefícios, essa parte da aplicação dos testes em si, né, entre outras coisas. E então, assim, traz possibilidade dos nossos funcionários também virarem empreendedores e agregar valor, né? Não só como pessoa, mas também financeiramente, né? Todo mundo quer seu lugarzinho ao sol. E vocês têm como medir aí esse nível de satisfação dos clientes? Tem esse retorno? Sim, sim. Pesquisas, né? Através do Google, a gente consegue fazer as pesquisas de satisfação. E a gente também tem contato direto, né? Então, apesar de ter toda essa tecnologia,
nada substitui uma boa ligação, né? Ligar para o cliente, saber o que ele está precisando. Então, as pesquisas de satisfação, elas rodam. Então, assim, tem a pesquisa de satisfação que ela roda automaticamente, nem todo mundo responde. Agora, quando o Richarlis, quanto o Diogo, quanto o Bruno, liga para o cliente, é muito diferente. Faz toda a eu acho que diferença. esse é um recado importante, né? A gente não pode ficar escravo aí das tecnologias, né? Esse contato aí. Aliás, é uma das maiores reclamações, né? Eu tenho colegas que têm escritório há muitos anos, e a gente vê isso assim de perto. As maiores reclamações é exatamente essa distância, né, entre o escritório e o cliente. Muitas vezes só emissão de guia, né? Não tem aquele feedback, aquele retorno, ou mesmo para uma ligação para mostrar a cara ali, estamos aqui, né? Estamos gerenciando o seu negócio, temos informações do seu negócio, acho que, né, você pode ir por essa ou por aquela, dar a ele a possibilidade de mostrar, né, que vocês têm interesse também no negócio deles, né? Isso é importante. E é interessante também, puxando esse gancho aí, que o Otto mencionou na questão da satisfação do cliente, mencionar que mais de 90% dos nossos clientes hoje, eles chegam até nós recomendados pelos nossos clientes. Então, é sinal que a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. Igual o Flávio falou, contabilidade é confiança, né? Você está entregando ali a sua empresa para outros profissionais, né, cuidarem. Então, né, é o resultado do trabalho que vem sendo bem feito. Os próprios clientes começam a recomendar. Então, quando esses prospectos, né, entre aspas, chegam até nós, eles já estão praticamente fechados pela recomendação que eles tiveram ali de um amigo, né, de um conhecido. Então, esse realmente é um fator interessante de se observar. Até algo interessante. Credibilidade é tudo. Credibilidade, isso mesmo. Eu não vou falar a página, não, para não fazer propaganda para essa turma. Mas, recentemente, nós fomos almoçar em um restaurante aqui próximo e estava esse rapaz que é digital influencer, muito conhecido no Barreiro. E aí ele falou assim, pô, mas o escritório tem quantos clientes, quantos funcionários? Aí quando nós falamos com ele, ele falou, peraí, mas vocês então, pela minha pesquisa aqui, já são, se não o maior, mas um dos maiores. Do Barreiro, eu nunca vi uma propaganda de vocês na internet para divulgação, para captação. Então, assim, eu acho muito válido essas campanhas, sim, de captação, de divulgação, mas nada substitui o boca a boca, porque é uma recomendação já direcionada. É a propaganda mais efetiva, né? A gente pode fazer tráfego pago, podemos fazer foco na questão da rede social, gravação de vídeo, enfim, né? Trabalhar a questão do marketing, mas o boca a boca, o mais efetivo para a gente é o boca a boca ali, a indicação que vem, que igual o Flávio falou, ela já vem quente, né? Vocês foram vendedores, né? Então já tem na veia aí, essa questão ali da comunicação, né? Nada substitui isso aí. Sim. Isso. Bom, o que é importante também é mostrar, o que é importante é mostrar para o cliente assim, que é muito mais, né? O escritório de contabilidade é muito mais que emissão de guias, né? Acho que isso aí é um foco muito importante que a gente tem que frisar, né? Isso aí já ficou no passado de muitos anos. Hoje, né, se você não se envolver com o negócio, você não ir além dessa emissão de guias, né, a gente fica ultrapassado, vira só Aí o cara reclama que o cliente não paga, reclama que o cara está chorando no horário, mas é porque também né, o escritório não faz nada além do mínimo necessário, né, então não tem do que reclamar. E aí as pessoas ficam me perguntando, peraí, mas saiu uma divulgação aí que a contabilidade vai acabar até 2030. Bom, essa contabilidade que as pessoas conhecem e menosprezam, ela está fadada ao fim mesmo, né? Hoje a inteligência artificial, ela está presente, muito mais presente na contabilidade, assim, mais do que as pessoas imaginam. Hoje, um robô do escritório, ele roda a cada 2 horas, captando todas as notas de comércio dos nossos clientes, e ele baixa essas notas automaticamente e as lança no sistema. As de serviço agora também, como vai ser pelo Portal Nacional, o nosso robô também já vai captar. Então, ele já faz ali
se tiver bem parametrizado o sistema, o débito e o crédito já fica automático. Agora, a inteligência artificial ela veio para poder facilitar algumas atividades. Agora, substituir o contador para ele verificar qual regime de tributação é melhor, analisar de fato a legislação no Brasil, né? A gente vive num manicômio fiscal aí bem louco, então é impossível uma inteligência ser parametrizada totalmente sem a interferência de um bom profissional. Ela vai facilitar, sim, o trabalho. Agora, falar que nós vamos acabar, infelizmente, eles estão completamente errados. Substituir os ultrapassados, né? Exato, A exato. inteligência substitui os ultrapassados, né? Ô, Flávio. O próprio SPED, né, cara? O próprio SPED, a gente viu isso acontecer de perto. Vários escritórios antigos em Belo Horizonte, né, com donos antigos, eles não conseguiram ultrapassar essa barreira da exigência legal dos SPEDs, né? Então, assim, muitos venderam porque quando o SPED, a princípio, era só lucro real e depois começou a vir para pequenas empresas, etc., né, o lucro presumido, né, eles não deram conta. E aí tiveram saído do mercado, porque, infelizmente, ficaram ultrapassados, né, não conheciam dessa tecnologia. Né. Exato. Sérgio, quer falar, Sérgio? Fica à vontade aí. Não, é só porque eu faço aproveitando esse gancho que falou de contabilidade acabar, que tem essa bobagem rolando por aí afora, quando eles me perguntam isso, eu faço uma brincadeira ironizando que eu concordo que vai acabar sim. Aí as pessoas começam a ficar assim meio preocupadas, mas já tem até uma data para a contabilidade acabar. Aí elas perguntam que data que é essa, assim, o dia que toda a economia, todos os patrimônios, todas as finanças do mundo acabar, a contabilidade também vai acabar. É igual assim, que dia que a medicina vai acabar? O dia que todos os seres humanos acabar, a medicina também acaba. Então, quer dizer, não vai acabar nunca, porque que dia que a riqueza vai acabar, que a economia vai acabar? Então, vai ter sempre uma maneira diferente de fazer, né? Não, igual você falou aí, mas acabar, aí, pelo amor de Deus, né? Isso é uma muito bem colocado. E assim, a pandemia, né, trouxe de aprendizado também para todos nós que a contabilidade em si ela é muito importante, né? A contabilidade demonstrou na pandemia o quanto ela era eficaz para conseguir ajudar o empresário a não quebrar, né? Então, ela trouxe essa possibilidade de nós demonstrarmos o nosso valor, né? Porque antigamente, na minha família, as pessoas falavam, nossa, fulano formou engenharia, o cicrano ali é médico, e o Flávio é contador. Não, coitado do Flávio, contador. Então, assim, hoje as pessoas veem a importância da contabilidade, assim como em outras profissões, né? Nós somos tão importantes quanto demais profissões que antes eram melhor faladas. Diga, Amaro. Amaro, dá uma Amaro aí. O Amaro tá na área aí, ó. Opa! Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, revê-los professor. aí. Bom demais. Em outra posição. Olhando de cima para baixo. Isso deixa a gente muito alegre. Bom demais. É, isso aí. Filhos da PUC aí pro mundo. Isso aí. Gente, o Flávio em especial, eu sei que está aí conduzindo um raciocínio muito interessante, por esse momento que nós vivemos, né, essa discussão da contabilidade, da importância. Vocês lidam, né, com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, né, micro, médio, grande, e nós temos um grande desafio, que é aproximar, tá entendendo? Principalmente desses que têm uma roupagem jurídica, mas nunca deixaram de ser pessoa física, né? Sempre precisando de uma assessoria, né? De um orçamento doméstico, né? De um planejamento tributário, tá entendendo? Ou seja, o contador como assessor, como consultor. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês se aproximam? Como é que vocês estreitam o relacionamento com essa sociedade tão carente de uma assessoria contábil, mas que muitas vezes não dá a devida importância ao contador? Como é que vocês, no dia a dia do escritório de vocês vencem esse desafio de convencer
os clientes de vocês da importância do contador no dia a dia deles? Olha, muito importante, muito interessante isso que você colocou para discussão. Infelizmente, nem todos os clientes eles estão abertos a evoluírem. Então, para aqueles que querem mais conhecimento, que são mais interessados, a gente sempre oferece mais possibilidades. Até agora, esse mês, a gente está trazendo um profissional que trabalha diretamente com a reforma tributária lá em Brasília para palestrar para os nossos clientes. Então, para aqueles que anseiam, que querem evoluir, a gente sempre está presente. Mas acontece muito, professor, até hoje, infelizmente, de termos empresários que não estão interessados em aprender um pouco mais, em se adaptar, né? E, infelizmente, esses, com essa reforma tributária batendo a porta aí, eles estão fadados a fracassar se eles não se reinventarem, né? Existem hoje clientes que ainda não emitem notas de forma correta, então sabemos hoje, a Receita hoje ela faz mais de 2 milhões de cruzamentos por segundo. E hoje a moeda ela é basicamente digital, a Receita ela só não autua essas pessoas porque ela não tem braço para poder fiscalizar todo mundo. Mas aí eu falo, a inteligência artificial está chegando para todo mundo. Então as autuações elas passarão a ser automáticas também. Então o nosso trabalho hoje ele é muito de conscientização, através de e-mail, de ligação, de mensagens, para ver se as pessoas elas se interessam e evoluem mais. Sim, Entendo, e a gente, só complementando o que o Flávio falou, professor Amaro, a gente acaba criando uma aproximação, principalmente dos grandes clientes que demandam mais, né? Então, empresas de lucro real com faturamento maior, a gente acaba tendo aquela demanda maior e aproxima muito dos sócios, né? Então, como a gente tem aquela ideia de ecossistema dentro do escritório, onde a gente oferece não só a contabilidade, mas a gente tem vários serviços a agregar para o empresário, a gente acaba tendo acesso à vida pessoal dele também. Então você acaba falando, pô, por que a gente não cria uma holding? Por que a gente não pode fazer um investimento no exterior? Então a gente começa a ter alguns acessos, não só na pessoa jurídica, mas na física, que a gente pode criar, né, e dar orientações para facilitar o dia a dia dele, que isso é fantástico na contabilidade, né? Você começa a aproximar do cliente, começa a acompanhar ele muito de perto, e acaba virando uma amizade, né? Então os clientes frequentam o escritório no dia a dia. Hoje é muito comum os escritórios hoje estar 100% digitalizados, 100% online, né? Que o Otto estava falando, que cria aquela frieza que hoje é tudo no aplicativo, o cliente quer tudo na palma da mão, mas ele não cria aquela relação de confiança ali no dia a dia de estar com a gente. Então a gente preza muito por isso, de estar recebendo os clientes no escritório para tomar um café, para tomar uma cerveja também, aqui no escritório agora oferece até cerveja, um vinho, né? O escritório tem vinho, tem um... eu vou aparecer então, que dia que nós vamos marcar? O escritório tem uísque, tem cerveja, tem vinho para os clientes, para que a gente possa ter esse contato aí mesmo no dia a dia e poder realmente agregar valor para eles, sabe? Que a gente fala da contabilidade consultiva. Só atravessar a rua aí, ué. Só atravessar, ué. A casa está aberta. E essas empresas de lucro real, elas mantêm ainda uma estrutura de funcionários, né? Porque o lucro real realmente demanda mais, né? Mais funcionários, etc. Ou toda a estrutura é com vocês? Ou eles mantêm alguma estrutura contábil na empresa? Mantém estrutura, sim, principalmente na área de recrutamento, de RH, porque tem muitas particularidades, então a maioria tem esse departamento interno. Sim. E agora, deixa eu ouvir de vocês uma coisa, né? A gente está vendo eu estou acompanhando, inclusive, no mercado de auditoria, né? Essa falta de profissional. Isso é geral, a gente vê isso, né, com colegas de auditoria, gerente tendo que fazer papel de sênior tendo que fazer papel de assistente, porque não tem mão de obra. Então, o pessoal tem que descer e pegar e fazer, não tem outra forma, né? E quando consegue ter essa mão de obra, muitas vezes ela não é aquilo que eles queriam que fosse, né? O que vocês notam assim de deficiência? Como é que esse profissional está chegando para vocês? Assim, o que vocês é interessante para nós, enquanto, né, professores, o curso contábil, né, ter também essa percepção assim, o que talvez possamos contribuir mais
Como é que esse profissional está chegando? Que tipo de carência vocês mais identificam nesses profissionais? Olha, pode falar, Diogo. Não, pegando esse gancho aí, hoje na nossa equipe, né, a maioria das pessoas que chegaram, né, foram pessoas sem experiência, né, Flávio? Foram Isso. pessoas que a gente foi moldando, né, e hoje são grandes profissionais ali, pessoas que ali estavam ingressando ainda na faculdade ali, aprendendo, né, e a faculdade veio para agregar ainda mais, mas na prática ali a gente foi moldando essas pessoas e a gente tem um time aí até bem consideravelmente antigo, pessoas que estão com a gente há muito tempo, né, porque a gente não era nem questão assim de. Claro, né? No início tinha muito aquele negócio também do financeiro, né? Se você fosse trazer uma pessoa com uma bagagem ali considerável, né? Que já tinha uma experiência grande, você tinha que também ter o desembolso, né? Mas a opção por trazer pessoas que estavam iniciando e também ensinar, né? Enxergar nela ali potencial também foi o que a gente fez também bastante, né, o Flávio, Richard? Isso. E um detalhe importante hoje que eu vejo, principalmente nessa geração mais nova, que nem sempre é a questão financeira que os prendem. Então, essa geração milênio, eles prezam muito por ambiente de trabalho. Então, a nossa equipe ela é basicamente aí jovem, né? Acho que 70% da equipe tem abaixo de 30 anos. E o pessoal é muito interessado, muito tecnológico. E o principal, lógico que a gente também paga mais do que o mercado tem oferecido. Mas eles falam com grande frequência a questão de ambiente. Que eles se sentem psicologicamente bem lá dentro, felizes, e isso é algo que a gente preza muito também. A gente cria a relação de amizade, né? A gente não é chefe, a gente é líder, né? Então a gente não é aquele que só manda, pega e faz, e eu preciso para isso aqui para ontem, e a gente não põe essa pressão do escritório, sabe? Então a gente, claro que tem que ter resultado, tem que trazer, né, faturamento e realmente fazer o trabalho da forma correta, que é um negócio como outro qualquer, mas a gente tem mais essa questão da amizade. Hoje eu quero ficar home office, é tranquilo. Eu preciso sair para ir no médico. A gente não tem aquela pressão, aquela cobrança em cima ali, né, que afeta realmente o psicológico do funcionário, que é a pressão, só resultado, só número, só lucro. A gente é bem familiar, vamos dizer assim, é muito próximo dos funcionários, sabe? Essa filosofia de contratação é bem a filosofia que as auditorias sempre tiveram, né? Ou seja, nunca exigiram conhecimento técnico assim, profundo, né? Porque eles sempre se dedicaram à formação dos funcionários, né? Então, assim, é igual, né, o Diogo comentou, né? Mostrou interesse, né? Tem boa vontade, está ali interessado em fazer, então tá da minha parte que a gente vai ajudar, vai formar e tal, e o retorno que a gente quer, né, é o retorno dessa, né, com esse interesse, porque a experiência vocês têm, né, então a formação vocês dão, né, então muitas vezes o profissional, né, o aluno, às vezes acha que tem que sair da faculdade com todo o conhecimento de contabilidade, isso não existe em lugar nenhum, né, em qualquer curso, não existe, né, mesmo porque a contabilidade é muito rica, né? Então, assim, de falar que uma pessoa domina tudo é mentira, não existe isso, né? É impossível dominar tudo, né? Aí tem as especializações. Então, acho que isso é uma fala importante, porque o aluno muitas vezes fala, eu não vi isso, eu não vi isso direito, eu não... Mas é porque, de fato, a formação universitária, né? Tem aquela formação, apesar da gente ter no currículo algumas formações específicas, né, mas isso é de um semestre. Quer dizer, a vivência prática, o aluno, sempre digo isso, ele tem que adquirir, né, com os estágios, trabalhando nas empresas. Isso é uma formação complementar importante. E eu, pelo menos, falo por mim, né, que eu tive a formação na auditoria enquanto eu também estudava. Então, acho bem importante o estudante ter essa consciência de casar, né, o aprendizado os bancos da escola também com aprendizado aí fora dela. Né? Importante. Exatamente. A gente caminha no escritório conforme o funcionário também mostra interesse, né? Vale para todo mundo aqui que, inclusive, está participando, de realmente mostrar além, né? Porque a gente colocava, às vezes, uma pessoa ali para o atendimento, era uma pessoa mais comunicativa,
e ela sempre mostrava além. Então, ela começava no atendimento, ela estava ociosa, fulano, posso pegar mais alguma coisa para fazer? Me passa alguma coisa do departamento fiscal? Então, vem cá, começa a aprender a fazer emissão de nota fiscal, começa a aprender a fazer determinada atividade, e ela mostrava que era capaz, ela saiu do atendimento, foi para o fiscal, começou a fazer contabilidade, formou e está aí crescendo carreira. E aí vai trazendo, vai agregando, né? A gente traz outra pessoa né, para essa ponta, a pessoa mostra além também que quer crescer, que realmente está querendo, e todos os funcionários, né, Flávio, no escritório foi assim, Sim. começou pequeno, começou ali realmente buscando, então aqueles que vão destacando mais, a gente sempre dá oportunidade no escritório, sempre cresce, então sempre foi assim, traz para o atendimento, a pessoa começou no setor ali, e hoje às vezes já está até coordenando no escritório, entendeu? E valor do serviço, esse é um ponto assim importante, né? Porque a gente, enquanto profissional, a gente tem que valorizar o serviço da gente, né? Isso é importantíssimo. Tirar de vez do mercado essa questão que a contabilidade R$200 paga, R$300 paga. Vocês falaram aí que agora há pouco tem um software que inclusive analisa aí a demanda dos clientes, quanto tempo, né, o que o cliente demanda. Aquele cara, tem sempre os caras mais chatinhos, vamos dizer assim, né, que liga por qualquer coisa e tal. E isso tudo, vocês chegam a abordar o cliente dessa forma? Como é que é essa composição de honorários? Que tipo de dificuldade vocês têm nisso? A composição de honorários, hoje a gente analisa a questão de mercado, né? Então, faturamento, quantidade de funcionários, qual o ramo de atividade que ele atua, e aí a gente tem meio que uma tabela de preço que a gente atualiza todo ano. Porém, né, se o cliente falar, não, mas na contabilidade tal, eu vou pagar menos. Aí esse cliente a gente nem dá continuidade na questão de mantê-lo, né, ou de trazê-lo para o escritório. Tudo jóia também. Porque o cliente que ele te troca, que ele quer te trocar por valor, ele só vê preço no seu trabalho, né? Ele não vê valor, na verdade. Veio por preço, vai sair por preço, né? Então, essa questão, assim, de fazer o trabalho a qualquer custo, graças a Deus, no escritório nós não temos. Um outro ponto, gente, que eu acho que é importante ser colocado assim, no bate-papo como esse, é essa linha tênue que existe entre a elisão e a sonegação fiscal. Uhum. Do ponto de vista da ética profissional, tão apregoado, né, junto ao Conselho Regional, junto ao Conselho Federal, junto nas instituições de ensino, né, vocês recebem essa formação de educação ética profissional. No dia a dia, como vocês lidam com isso? Com aquele empresário, com aquele pequeno empresário que quer muitas vezes que tenha uma chancela de uma sonegação para pagar menos imposto. Qual que é a postura do escritório de vocês? Bom, a nossa postura, a gente é bem criterioso com relação a isso. Nada que tira a paz da gente vale a pena. Então, 2 vezes ao ano, geralmente no meio do ano e no final do ano, a gente faz essa revisão dos clientes que têm esses problemas aí, que gostam de criar jeitinho para tudo. E aí a gente faz a dispensa, porque é muito sério o nosso trabalho. Então, e nós somos corresponsáveis, né? A responsabilidade, ela é solidária. Eu lembro muito que o senhor frisava muito isso, que nós somos responsáveis solidários sobre tudo aquilo que a empresa ela faz. Então, isso a gente é bem sério, bem criterioso, ao ponto de dispensar o cliente, muitas vezes, quando ele começa com esse assunto lá com a gente, né? E mostrar para ele também que a gente faz, né, Flávio, complementando, desculpa te cortar, é a questão de mostrar para ele por que isso não é interessante, por que isso não é vantajoso, até pela questão de formação patrimonial dele, né? Porque às vezes ele pensa, vou ter uma sonegação, não vou emitir todas as notas fiscais, mas vou adquirir patrimônio. Então ele está ganhando dinheiro ali, está fazendo uma distribuição de lucro que está fora, às vezes, do faturamento, e aí quando ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a querer adquirir os bens, né? Então ele foi lá, comprou um veículo, às vezes à vista, um veículo de luxo, comprou um bem, e na hora que vai para a declaração de imposto de renda, a casa não fecha a conta, né? O patrimônio é superior ao rendimento que ele teve ali, e aí começa a malha fina. Então a gente vai desde o início ali explicando para ele que não é interessante ele fazer isso, né? Que realmente passar essa visão para ele, não é interessante, é ilegal, né? Não é certo, é crime contra a ordem tributária da cadeia.
Então, assim, a gente vai orientando da forma correta, mas realmente, quando o empresário ele tem aquela cabeça de nada muda, eu quero fazer menos, a gente realmente convida ele a sair do escritório, sabe? E tem um detalhe importante nisso aí, que novamente, né, a tecnologia ela vem para benefício e facilitar a vida do contador. Hoje os cartórios, né, muitos dos cartórios aí, os Detrans, já estão interligados com a Receita Federal. Então, quando se faz a declaração pré-preenchida, automaticamente todas essas informações já vêm para a declaração. Então, o contribuinte ele já está ali é, com essas informações abertas à análise da Receita Federal, que hoje 90% das autuações que eu vejo no escritório é quando o cliente ele esconde um bem e acha que a gente não vai ficar sabendo, né? Paga em dinheiro, mas esquece que tá lá. A Receita Federal ela já está ciente de tudo que ele está adquirindo de patrimônio. E aí acaba que esse patrimônio que ele adquire de forma incorreta, ele vai ter que devolver, porque ele vai certamente ser autuado e ter que pagar o imposto relativo àquilo. Ok, parabéns. Bom, voltando aqui à apresentação, o departamento financeiro também ele existe na contabilidade, né? Porque é através dele que a gente faz o recebimento dos honorários. Então, esse é um departamento odiado pelos nossos clientes que não são assíduos. Mas né, Diogo? A gente que está mais nessa área de cobrança também, Não é um complicado. departamento muito fácil, não, mas faz parte, né? E assim, e através do financeiro que a gente também consegue ter um pouco dessas análises, né? Para ver o cliente que dá lucro, que dá prejuízo, que liga muito, o que liga pouco, e acaba que está tudo interligado. Bom, isso aqui é dispensável, né? É a questão da apresentação em si, como é um escritório, são esses pilares, né? Agora que a gente está aberto a dúvidas, qualquer tipo de ponderação que vocês queiram fazer, a gente está à disposição. Posso fazer uma pergunta? Claro. Opa, quem está falando aí? Fique à vontade. Boa noite. A Carla, noite. professor. Oi, Carla. Aluna de análise. Carla, Sérgio, Carla, nosso destaque acadêmico do Corel. Não precisa. Não, é Não, você mesmo. não, sou eu, mas não precisa desse tanto mérito. Precisa, claro precisa. Claro que precisa. Eu queria questionar, vou chamar de os meninos, né? Que são nossos colegas, né? Eu queria saber, porque eu fiz contabilidade, eu sou formada em administração, e fiz contabilidade para me abrir o leque, né? E acho muito interessante. E a minha dúvida sempre foi essa, como que eu vou sair do curso e como que vai estar o mercado de trabalho para mim, né? Como que eu deveria ter me preparado mais, que eu deveria ter feito mais. Então, vocês dão alguma dica, assim, para gente que está nessa angústia de estar saindo da faculdade, tipo, e agora? Porque, querendo ou não, a gente perde os professores, né? Perde, que eu falo assim, a gente ainda vai usar os professores muito, né? Nós vamos procurá-los muito ainda, mas a gente perde esse elo. Então, assim, uma dica desse o pós-aluno, né? Entrando no mercado de trabalho. Olha, o principal é você ser interessada, porque a tecnologia, né? Hoje, as dúvidas elas podem ser esclarecidas muito facilmente, até mesmo pelo YouTube. Então, assim, duas coisas. A dica é ter coragem de questionar, de pesquisar, de buscar informação. E, sinceramente, até hoje, até nós mesmos, muitas vezes temos dúvidas por conta de legislação que muda a todo momento, novas declarações que aparecem no mercado e a gente precisa se atualizar. Então é isso. Você vai estar saindo da faculdade, mas o que você não pode perder é esse anseio de continuar estudando, porque o conhecimento ele é para a vida. Muito obrigada pela dica.
E a desorganização, como é que tá? Você, né, você sente muito assim, quando o cliente chega, ele já chega no desespero, principalmente uma coisa delicada é quando é troca de escritório, né? O cara não está satisfeito com o outro, aí algo mais delicado, né? Assim, eu sempre falo que é por dor ou por amor, né? Muitos vêm porque são desorganizados e jogam a culpa no contador porque ele fez alguma declaração errada, ou vêm porque descobrem o nosso trabalho, né? Então a gente consegue, dependendo do nível de informação, de necessidade, até trazer indicadores para os clientes. Mas sim, ainda tem muito cliente que é desorganizado, viu? Isso aí é algo que um dia eu espero que acabe. Às vezes ele tenta mudar de escritório achando que vai melhorar alguma coisa, mas na hora que ele vê, o erro tá com ele, sabe? Então a gente realmente tem checklist, né? A gente tem um passo a passo a ser seguido ali no escritório, muita rotina. Então, assim, a gente pega, faz aquele pente fino, né, no cliente para ver se realmente não tem pendência. Quando tem, a gente mostra para ele, mas quando vê que aquele cliente que está realmente querendo andar errado a vida toda, acaba virando um câncer dentro do escritório, sabe? Então acaba minando a nossa energia ali, e esses clientes a gente não compensa trabalhar com eles não, sabe? Até hoje um cliente, a gente até sugeriu que ele procurasse outro escritório de contabilidade porque ele achou a gente organizado demais. Né, Diogo? Que bom, hein? É um bom feedback, tinham né? processos muito bem definidos, né? Aí ele então, assustou. O Diogo tocou num ponto aí que é interessante, essa questão do departamento pessoal, né? Eu, por exemplo, eu não gosto, nunca gostei, não sei, tive um trauma na auditoria com o departamento pessoal, mas quem está dentro gosta demais, quem está fora, né, fica assim. E a gente vê assim que é uma área, cara, que é difícil até a gente acompanhar do ponto de vista acadêmico, assim, porque as mudanças são muito grandes, são muito rápidas, né? Assim, no mesmo ano a gente vê assim, mudanças significativas com entrega de declarações, etc. Né? Então, realmente é uma área que demanda um esforço muito grande e exige, né, o tratamento de um volume de informação muito grande. E um menor erro ali pode gerar uma contingência trabalhista, né, um prejuízo para a empresa. Então é difícil, é importante cercar isso, né, e como é que vocês fazem para cercar toda essa... Existe um compliance tributário, um compliance trabalhista, né, no caso aí. Então, como você falou, né, tem atualizações acontecendo a todo momento, e o nosso time, a gente fica atento, obviamente, né, ao mercado, mas a operação também suga muito tempo, né, do time. A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, que é uma consultoria especializada, né, acho que posso falar o nome aqui, não tem problema, que é a Econet, né, ela é uma consultoria contábil, né, a nível nacional, uma das melhores do mercado, que a gente tem, né, é filiada a ela já faz algum tempo, e ela disponibiliza, além daqueles boletins ali praticamente diário, né, todo dia você abre o e-mail, tem um boletim lá dela falando sobre alguma novidade, alguma coisa que foi lançada ali no mesmo dia. Então, assim, a gente tem esse amparo, né, dessa consultoria, para nos auxiliar, né? Porque com a rotina, né, pesada, do dia a dia, realmente fica difícil acompanhar, mas a gente tem esse amparo aí da consultoria que ajuda muito, né, ô Flávio? E aí vem aquela questão que a gente falou da inteligência artificial, né? Quer dizer, vocês prestam assessoria, vocês têm assessoria, todo mundo trabalha com inteligência artificial, o boletim chega para você, mas se você não pegar para ler, para fazer, nada acontece. Exato. Então a inteligência artificial está ali para ajudar, ótimo, beleza, mas se você não está ali todo dia abrindo, verificando, lendo, né, e vendo o que tem que modificar, ela não vai fazer isso para você. Isso. E tem as interpretações, né? Todo boletim que chega, toda informação nova que aparece, tem diversas interpretações, né? Então, o cliente realmente ele vai na gente como fonte ali de confiança mesmo. Fala aí, olha, eu vi isso aqui, está escrito, o que eu faço, me dê uma opinião. Então, a gente tem que pegar de fato, tem que ler, tem que se inteirar
e tem que dar o parecer para o cliente aí da melhor forma possível. Aqui no chat aqui é a Tatiele, né? Tatiele Alex, o microfone dela tá ruim, ela mandou no chat aqui. Quer dizer o seguinte, né? Qual é o melhor perfil de um estagiário, né? Sabemos que a experiência não tem, então qual outro atrativo, né, o estagiário deve ter, né? O que vocês... Olha, sem dúvida nenhuma, né, que já até foi falado aí, é a questão da proatividade, sabe? Da vontade do interesse, da vontade de aprender. Porque o estagiário, é assim, a gente acha até engraçado, às vezes a gente vê algumas ofertas de estágio falando oferta estágio, estágio com experiência. Cara, estágio não existe isso. O estágio é justamente para você adquirir experiência, né? Então, assim, o principal aspecto aí, na minha opinião, acho que os meninos vão concordar comigo, é essa proatividade, essa vontade, esse interesse, né? Às vezes a pessoa tá ali, surge o estágio do departamento pessoal, né? O Richard comentou isso também, mas às vezes a contabilidade é muito ampla. Às vezes a pessoa vai que, não, olha, eu posso aprender um pouquinho aqui do fiscal, não me identifiquei, não. Então você vai passar para lá, a gente compõe aqui. Então acho que o principal aspecto aí, sem dúvida nenhuma, é esse interesse, essa proatividade em querer aprender. Exato, Às ser vezes a gente curioso, vê né? até às vezes a gente vê uns anúncios engraçados, né, já que ela coloca, às vezes eu vejo aqui nos WhatsApp e tal, né? Oportunidade, vaga de trabalho, né? Exigimos experiência na área tributária, trabalhista, na área contábil, com inglês fluente, com não sei o quê, salário R$2.000. Meu Deus, com isso tudo aí, né? O cara é R$2.000. Então é engraçado, são as coisas que realmente não casam, né? A Josmara está comentando aqui no chat que queria ouvir um pouco da relação com a OMI, né? Ou seja, como tem sido essa relação com o esporte de raquete, por que vocês decidiram ir para o espaço 365, colocou essas questões todas aí. Sim. Bom, vamos lá. A OMIE é um sistema bem robusto, né? Inclusive é o sistema que a gente faz a gestão do nosso escritório hoje. Então foi uma grata surpresa, uma grande parceria que nós temos voltada para essa área de gestão, né? A OMIE também ela até é um software contábil também para pequenas e médias empresas. Você consegue gerenciar, fazer seu balanço, a DRE, calcular os seus impostos, tudo ali, né? Agora, com relação à ONG, foi um cliente nosso, começou através de um cliente nosso, que começou a trabalhar com lei de incentivo ao esporte. E aí, a lei de incentivo ao esporte nada mais é que a destinação de parte do imposto de renda, ao invés do empresário pagar o imposto de renda, ele faz um ajuste no LALUR e ele destina 4% do valor que ele iria pagar para algum instituto, alguma associação privada sem fins lucrativos. Vamos lá, 356 também é algo bem interessante, que hoje nós fazemos a contabilidade de um ex-jogador de futebol, famoso, inclusive, né? O Rimé, que jogou no Atlético, América, Botafogo, Corinthians, e hoje ele tem a maior arena de esportes de raquete de Belo Horizonte. E ela tá dentro do espaço 356. Então, nós abrimos essa filial lá, primeiramente para atender ao Rafael e também aos atletas, né, os profissionais, né, até estão no top 20 no mundo hoje na área de beach tennis, são nossos clientes. E aí também surgiu uma outra oportunidade, que é o planejamento financeiro para a pessoa física, trazendo não somente para os atletas, mas também para os médicos, seguro, consórcio, de acordo com a necessidade dele de patrimônio, né? Médico é muito desorganizado, gente. Vocês não têm ideia o tanto que os médicos, eles ganham e gastam sem fazer um planejamento futuro. Então, para os cirurgiões, até mesmo para os atletas, a gente faz um seguro do corpo, porque o cirurgião, ele depende das mãos dele ali para ele poder ter excelência no trabalho, assim como um profissional, né, um atleta de beach tênis ou de futebol que precisa do braço e do corpo em si, né, para que ele trabalhe com excelência. E lá também é uma sala de atendimento mais, como que eu posso falar, mais restrito, mas
mais... fugiu a palavra, mas é um atendimento mais prime, digamos assim. Personalizado. Prime, exatamente. Isso, Personalizado. por quê? Apesar disso já estar terminando, tá diminuindo consideravelmente, nossos clientes Zona Sul, eles têm muito preconceito com barreiro. Então a gente convida para um café, para uma reunião no 356, que é Nova Lima, né? Dá um certo status, ao passo que quando a gente fala no barreiro, alguns eles são taxativos, falam, olha, no barreiro eu não vou. O barreiro já foi o maior PIB de arrecadação de Belo Horizonte, hoje ele é o quarto. Então essa sala ela é estratégica também para demonstrar, né, e para facilitar esse atendimento mais diferenciado para esses clientes. Esse tipo de cliente ele exige um atendimento assim, frente a frente, né? Vamos dizer assim. Ele Sim. gosta de sentar, né? Ele gosta de conversar, sem ser WhatsApp, sem ser telefone, né? Diretamente para tirar dúvidas, não é isso? Então, de fato. E tem a questão do trânsito, né? Hoje em dia, né, Flávio? Quer dizer, Isso. apesar do WhatsApp ter facilitado a vida, mas para esse cliente gosta de ter esse atendimento personalizado para ele, né? Não ter que enfrentar trânsito, estar ali na área dele, ali em Nova Lima, é importante. Então, isso aí de fato facilita. Hoje vocês estão atendendo quantos CNPJs? Mais de 580. De cor eu não me recordo. Você lembra, Diogo? É em torno disso mesmo, beirando aí os 600, né? Vocês estão com quantos anos de mercado já? 14. 14 anos. E tem espaço para crescer? Muito. A ideia é passar de 1.000 clientes fácil aí. Acaba que hoje a gente está até... Passa fácil. Dependendo do tipo de empresa, a gente nem fecha contrato por conta de estarmos hoje no mercado tentando aumentar o nosso time, né? Capacitando os que estão lá e buscando no mercado novos profissionais. Então, assim, dependendo do ramo de atividade e do regime de tributação, a gente dispensa para não ter que depender do nosso trabalho em si, né? Da gente ter que voltar para a cadeira do operacional ali e ter que... A partir de um certo patamar, a gente começa a ter o privilégio de poder escolher, né? Sem dúvida nenhuma. Isso. E aí é questão operacional, né? De ganho de escala, assim, etc. Se for necessário, a gente senta e consegue hoje fazer o trabalho, né? Porque tudo começou com nós 3, né? Hoje 4 sócios, né? Mas para crescer a gente precisa delegar e confiar. Então, é igual cantor sertanejo, começa a pizzaria, né? Depois não, depois Isso aí. Depois não quero voltar, né? Para quê? Aí já começa a selecionar mais, certo? Isso aí é o mercado de estudo profissional, na medida que vai crescendo, claro, vai tendo também que abrindo mão de algumas coisas e exigindo outras, né? Principalmente a questão da valorização através dos honorários, mostrando que aquilo que se paga, o retorno é garantido e tem qualidade, né? Diga, professora Josmária. Tem uma pergunta aqui, pessoal, é da Liene. Em questão da reforma tributária, um dos assuntos mais recentes da contabilidade. Vocês acham que os escritórios contábeis estão preparados para essa orientação aos clientes? E como vocês percebem que os clientes estão se preocupando com esse assunto? Até acrescenta aqui, né? Como vocês estão fazendo com os seus clientes? Né? Nós estamos alertando já para a necessidade que eles também nos auxiliem, né? Se interessem pelo assunto. Até agora, dia 23, a gente está fazendo uma palestra, trazendo um profissional de São Paulo, como eu disse no início. E assim, estamos estudando, mas infelizmente, eu sinto que a gente está nadando no oceano à noite. Porque não está muito claro ainda o que vai acontecer. Lógico, a gente já sabe do IBS, do CBS, do split payment, mas é algo que ainda acontece muito. Eles fazem essas mudanças para depois divulgar como que será na prática. E aí acaba que até chegar num consenso, assim como foi com o SPED,
demora-se um tempo, né? Fica ali, como se fosse uma coxa de retalho sendo construída, né? Cada dia aparece um retalho novo para ser costurado. Eu acho assim, né? Dizer quem está preparado ou quem não está, na verdade, isso vai aparecer na hora que a coisa de fato acontecer, né? Eu acho assim, Sim. o que a gente pode dizer é que preparados estão aqueles que, a exemplo de vocês, estão antenados naquilo que está acontecendo, né? Ou seja, já estão ali atentos, né, às modificações e conscientizando os clientes que isso vai ser modificado, né? E atenção especial a isso. Agora, saber de fato quem está preparado ou não ainda é uma incógnita. E aqueles que não estão preparados, né, acabam atraindo clientes para vocês, não é? Atrai clientes para os que estão preparados, não é? Acaba fazendo nosso comercial. Não é? O mercado Eu falo esse. Quem está preparado acaba assumindo o despreparo, né? O cliente que estão despreparados. Então, nesse momento, né, existem dois tipos de vendedores, né? Alguns que vão ficar chorando e os outros que vão vender lenço, né? A gente está se preparando para vender lenço. Então, ainda não tem muita coisa concreta, não. Acredito que, possivelmente, aí nos próximos meses, novembro e dezembro, existirão plataformas de testes para que a gente possa ver os exemplos práticos disso aí. As instruções normativas, elas sairão. Mas, até o momento, conseguir as informações como a gente tem feito, né? Trazendo palestrante, estudando aí pela internet mesmo, tem muito curso bom aí acontecendo, mas de fato a questão prática ainda é uma incógnita. É um momento maravilhoso para a gente. A gente não está assustado com o que tem com o que está para vir, né? Que tem muitos aí estão assustados, estão desesperados, achando que vai quebrar, que não vai dar conta. Mas nesse momento aí que surgem as oportunidades, né? A gente está pensando até em agregar outros serviços aí que a gente pode vender para o cliente para fazer um estudo tributário do negócio dele, para realmente ver o que vai ser vantajoso. Porque muitos ali, eu estou no Simples Nacional, estou vendendo para uma indústria, a partir da reforma tributária eu não vou gerar crédito na compra para essa pessoa, como é que vai ser? Então acaba surgindo demandas internas e a gente ganha mais dinheiro com isso. A gente vai aumentar com certeza, né? Agora esse período agora da reforma, nós vamos trabalhar 3 vezes mais, mas a demanda também vai aumentar. Então, para quem realmente estiver especializando e estiver buscando diferencial, realmente, né, entender o negócio da pessoa ali, vai agregar o nosso faturamento, né? Então a gente vai vender para os próprios clientes internamente ali outros serviços, entendeu? Não, e a coisa é tão séria, né, Richard, que a gente vê aí, eu acompanho de perto os municípios muito preocupados com essa questão, quer dizer, os próprios agentes do governo, né, quer dizer, as prefeituras, né, todo mundo muito preocupado com isso, porque vai mudar radicalmente, né, a forma de arrecadação. Então não é para um ou para outro, a coisa é muito ampla e profunda, quer dizer. Sim. É claro que isso vai ser feito, essa mudança vai ser paulatina e de muita responsabilidade, porque isso afeta a arrecadação no país inteiro, né? Exato, exatamente. Então, não é uma coisa assim que vai chegar para arrasar o quarteirão, para, né, falar agora vai ser assim, pronto. Né? Exatamente. Vai ser gradativo. A gente sabe que vai ter postergação de prazo, que nada vai acontecer, igual os SPEDs quando entraram, fez que a bagunça é toda, social também vem fazendo aquela bagunça, todo mundo desesperado. A gente sabe que vai ter postergação, que aos poucos vai imigrando, não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, principalmente uma reforma tributária que tem anos que a gente estava aguardando isso, mas vai ter muita oportunidade no mercado aí, pode ter certeza. Acho que alguém levantou a mão aí. Natan, quer falar, Natan? Natan, nosso aluno lá do Barreiro. Cara bacana. Diga, Natan. Acho que Natan, seu microfone está fechado, viu? Tá vendo? Ah, legal. Natan que visitou a gente lá. Pessoal? Bom demais. Esteve na visita com vocês lá. Como é que vocês estão? Professor Josmara. Bom demais. Vem aqui agradecer vocês pela visita lá. Ah, maravilha. E foi bastante rico em conhecimento. A gente foi recebido lá com bolo, pão de queijo, suco. E eu vou ficar mal acostumado, cafezinho. Eu preferi aquela outra parte que ele mencionou. Mas aqui, deixa eu perguntar a vocês. Tô aqui comendo caneco, ó, Natan. Tô vendo fazendo propaganda pra gente, ó. É mesmo?
Essa caneca é top, viu, Otto? Só quem vai lá que ganha. Eu já vou agendar esse negócio, já estou demorando demais. Tá dando mole aí. Mas aqui, na visita, eu deixei de fazer uma pergunta para vocês. Que a gente sabe que a gente não constrói nada sozinho, né? E hoje a gente vê o sucesso da empresa de vocês, vai até fugir um pouquinho da contabilidade, mas eu gostaria de saber como é que vocês fizeram para poder selecionar um bom sócio para esse negócio e, igual a Josimar até comentou, para esse negócio ser duradouro. Futuramente eu pretendo empreender. E aí eu fico meio na dúvida os princípios norteadores para escolher os sócios para poder ter um sucesso do negócio. Que a gente eu acredito que quando eu for empreender, eu até poderia conseguir chegar no meu objetivo, só que você tendo um sócio com os mesmos princípios, não é nem com os mesmos pensamentos, mas com os mesmos princípios ali, o negócio ia andar muito mais rápido. Então gostaria de saber aí, ou da parte do Flávio, do Diogo, ou da parte do Richardson aí, sobre o sucesso do negócio em relação a sócios. O sócio, a gente brinca, né? Sócio é igual casamento. Obviamente só tem uma coisa, né? Que não acontece. é igual. O resto é igual. Mas sócio é igual casamento. Você tem que entender, você tem que ser amigo, você tem que conversar, você tem que aceitar, né, a opinião. Eu acredito que esse foi o grande pilar nosso aí desde o início, né? Nós começamos em três, né? Eu, Flávio, Bruno, aí depois veio o Richard, porque o pensamento ele vai mais ou menos para o mesmo lugar ali. Às vezes um segura o outro ali, um dá o apoio para o outro. Eu acredito que a sociedade ela te ajuda muito, tá? Claro que a gente vê, né? A gente trabalha com empresa, a gente vê muito caso de, às vezes, a empresa acabando porque a sociedade ali, ela acabou, né? Às vezes, um sócio quer aparecer mais que o outro ou quer ganhar mais que o outro, né? Então, a questão da vaidade, eu acho também que é muito importante tocar nisso, né? A gente não tem vaidade, a gente sabe que cada um ele é especialista numa área, a gente entende que o escritório ele funciona como uma engrenagem, todos têm importância, entendeu? Não é porque, às vezes, um sócio ele tá à frente do comercial ali, é o Estrela, né? É o Neymar, é o Cristiano Ronaldo, tá fechando o contrato, tá trazendo cliente, mas não adianta nada ele trazer o cliente e a operação não funcionar para manter o cliente e poder o próprio cliente recomendar a gente, entendeu? Então, assim, é o que eu observei e observo, né, no decorrer desses anos. E o segredo se chama diálogo, né, Diogo? Então, assim, Exato. por mais que às vezes um não concorde muito com a metodologia que está sendo aplicada, a gente sempre trabalha com essa questão do diálogo, e aí, quando está muito divergente, votação. Então, Sim. o importante é que, no fim, tem dado certo, né? Senão, não seriam 14 anos aí já de existência. Mas só Mas o segredo complementando, se né? chama... Sim, O que o Nathan falou é a palavra mais certa, e é o princípio ali, os princípios, a questão da ética, a questão da valores. conduta. A gente tem o mesmo pensamento, né? Vamos dizer assim, a gente não tem aquela diferença, por exemplo, pô, eu quero crescer, eu quero ficar milionário, eu quero realmente fazer o escritório crescer. E o outro sócio fala, para mim já tá bom demais, já tá onde eu quero, cheguei onde eu quero e não quero crescer mais, tá? Ele te puxa para baixo. Então, se a gente tem a mesma perspectiva de crescimento, tem a mesma visão, a gente sabe que cada pessoa é diferente, a gente está lidando com pessoas, um é mais seco, um é mais explosivo, o outro é mais alegre, cada um é da sua forma. O Flávio é o mais nervoso aí, é o que mais bate na gente no escritório, é o Flávio. Então, assim, a gente sabe que a gente vai adaptando, né? O Bruno, a gente É o sabe que menorzinho, né? é o menorzinho, Menorzinho, mas é o mais irritado. nervoso. É o É o nervoso. Galo Galizé, né? Exatamente. E aí você vai adaptando, cara. A sociedade se adapta igual casamento. Então você sabe dos horários ali. Tem um ali que às vezes não funciona muito na parte da manhã, mas ele gosta de trabalhar até meia-noite. Legal. Então a gente sabe que de manhã ele não funciona, eu vou marcar reunião com ele só na parte da tarde. Então no início a gente bate boca. A gente começa a questionar, pô, cadê você aqui e tal? Então a gente começa a questionar, mas depois você vai adaptando com o negócio e você vê, pô, o cara funciona muito na tarde para noite, então maravilha. Ele tá me entregando o que realmente precisa, né? Tá agregando para a sociedade? Tá, então vida que segue. Então com o tempo você vai realmente
né, acostumando com isso aí. Então, se você quer realmente ter aquela pessoa como sócio, e ele está agregando realmente para o seu negócio, você vai adaptando. Mas, basicamente, é ético, é uma pessoa honesta, realmente confiável. Se for, isso aí, acho que é o principal aí. Eu acho importante também, viu, Natan? Assim, a gente que já estou há 25 anos aí na universidade, professores eu amar há muito mais tempo, mas a gente percebe, né, assim, que antes havia essa interação muito maior entre os alunos, né? O telefone celular tirou um pouco dessa relação que existia, né? Vocês conversavam entre si muito mais, vocês interagiam muito mais. Então, eram 4 anos assim de convivência, né? De convivência, um sabendo o jeito do outro. Então, quer dizer, vocês quando pensaram nessa sociedade, vocês já se conheciam ali, né? Daquele tempo da universidade, né? Já tiveram aquele tempo anterior de saber como era um, como era outro. E o que eu percebo hoje é assim, que, às vezes, vocês aproveitam um pouco isso, né? Esse momento, esse network tão importante durante esses 4 anos, sabe? Esse diálogo. Como é que está lá na sua empresa? Como é que é isso? O que você faz, né? Como é que é a sua rotina? Eu estava querendo, né, trabalhar com isso, com aquilo. Então, eu acho que esse diálogo também é importante entre os alunos. Isso acontecia com muito maior frequência, né? E hoje a gente vê essa frequência bem reduzida em função, né, dessa questão da tecnologia, do WhatsApp, né? Às vezes fica cada um no seu mundo ali e aproveita pouco essa oportunidade riquíssima que essa caminhada de 4 anos aí juntos. Exato. E você, Natan, que está querendo empreender, a gente conversou, busca um sócio que vai te suprir naquilo que você tem dificuldade. Então, eu sou um cara bom, estou na programação, estou envolvido ali na área de TI, também na área de contabilidade, eu sou bom nisso, mas o sócio que vai vir comigo, além de conhecer se ele é bom de comercial, então ele vai tocar o comercial e eu vou tocar. Então, a gente no escritório tem muito bem definido o que cada sócio faz para não ficar tendo aquela cobrança desleal entre eles ali. Então, se você vai trazer um sócio para te agregar, cara, a minha área é essa, você não entra na minha área, eu vou na minha área, cada um toca a sua, entendeu? Então você vai tocar a parte operacional da empresa e eu vou tocar a parte comercial. Então você traz resultado aqui do meu lado, eu trago do outro aqui. Então você tem que ser muito bem definido isso, porque se você traz um sócio que sabe exatamente o que você sabe, de repente ele não vai agregar tanto, sabe? Realmente o que você precisa ali para desenvolver. Então, se você for trazer outro braço, pensa assim, beleza, na parte operacional aqui eu dou conta. Eu preciso de um cara bom de comercial. E aí busca o sócio que realmente vai trazer resultado, que vai agregar para você, senão para não ter divergência, entendeu? Aí. Zé Guilherme, nosso coordenador lá do curso de Barreiro. Zé Guilherme quer dar uma palavrinha também com a gente aí. Diga lá, Zé. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bacana ver aí a sala cheia, com mais de 50 pessoas. Infelizmente, eu não tive muito contato com vocês em sala de aula, né? Porque a gente está cada hora numa unidade diferente. E, principalmente, agradecer aí a disponibilidade, né, de vocês estar passando essa experiência bacana, esse caso de sucesso aí para os nossos alunos. Ainda mais numa sexta-feira, né? Sexta-feira à noite, né? A cerveja está do lado aqui, José Guilherme. A cerveja está do lado. Só esperando. De vez em quando eu fecho, dou uma golada e volto. E, claro, logicamente, desejar sucesso aí para vocês, né? Tá muito claro aí que o céu é o limite aí, vocês vão crescer muito, né? Amém. Trabalhando junto. Agora, eu queria só perguntar uma coisinha para vocês, porque é uma área que eu gosto muito, né? Eu já ando estudando há alguns anos, principalmente para a minha área ser mais de finanças, né? É a parte de inteligência artificial. E vocês colocaram bem, né? O professor Sérgio também contribuiu da maneira adequada, e eu compartilho dessa visão que a IA, ela não vai acabar com a nossa profissão, nem com profissão nenhuma, né? Eu acredito que ela vai acabar com a profissão de quem não sabe mexer com IA. Essa pessoa realmente ela está fora. Só que o que eu noto, e eu mexo com IA já tem algum tempo, né? Eu já mexo muito com isso, ela está criando uma falsa sensação em todas as áreas, e principalmente na área contábil que eu vejo, das pessoas acharem que não tem que estudar, né? Que a IA vai fazer tudo. E se você não tiver uma base conceitual muito pesada, e eu mexo muito com isso aqui em casa, você não consegue fazer nenhum prompt, né, que é o comando, para a IA te ajudar.
Então, ela é uma ferramenta que vai aumentar a sua produtividade, ela não vai te substituir. Mas a pessoa que não sabe mexer, infelizmente, ela tende a se afastar, né? Eu vi isso acontecer com Excel, eu vi acontecer isso com várias tecnologias que foram sendo lançadas aí com o tempo. Hoje, como que vocês estão? Vocês já comentaram, mas só para detalhar um pouquinho mais, como que vocês estão utilizando? Se vocês estão assinando alguma plataforma própria, criar algum modelo, né? Eu mesmo crio alguns modelos de IA aqui, porque eu já estou programando há um tempo. O que que vocês estão fazendo em cima disso? E obrigado e parabéns aí, viu, gente? Muito bacana ver do jeito que vocês estão indo. Legal. Obrigado. A própria ferramenta, José Guilherme, que a gente utiliza, né, as ferramentas que a gente tem usado, por exemplo, o Gesta, né, que agora virou Onvio, e essas ferramentas de empresas maiores, elas já vêm agregando, né? Então, até mesmo no nosso atendimento, por exemplo, hoje já tem como a gente colocar a IA para fazer o atendimento, para fazer esse direcionamento, para que a gente não tenha necessidade de ter um funcionário demandando ali, entendendo a demanda do cliente e automaticamente a IA consegue direcionar para o departamento. Então, a própria demanda está vindo das empresas, né, já estão sendo implantadas nas empresas que a gente está trazendo internamente. A gente usa o ChatGPT, a gente usa ele pago, né, então a gente usa no dia a dia muito, tem ajudado bastante, mais na parte de escrita, mais na parte ali vamos dizer assim, a parte mais de texto, sabe? Porque a parte ali de análise mesmo depende muito, igual a gente tem outras ferramentas que não é IA, por exemplo, que a gente falou aqui da Econet, que ela faz os cruzamentos, que ela analisa os documentos e a gente consegue tomar decisão a partir daí. Mas eu preciso de desenvolver um relatório em cima do que ela está visualizando ali para que eu possa escrever um relatório, até mesmo um relatório de auditoria, por exemplo. Ela vai me facilitar a ler o arquivo, que a gente já validou, e escrever, né, e desenvolver o raciocínio ali. Mas a gente não tem usado ela assim para tomada de decisão propriamente dito, ela analisar e a gente usar só IA para tomar decisão, porque se você pegar IA, por exemplo, hoje, e falar com ela assim, vou dar um exemplo aqui do simples adicional fator R, que é muito comum. Se você pedir para ela fazer o cálculo do fator R, ela calcula errado. Às vezes ela pede para fazer um cálculo de imposto de renda, ela usa a tabela progressiva antiga, teve a tabela agora atual. Então, assim, a gente não pode confiar 100%. Claro que ela vai trazer o raciocínio, ela traz o Excel, já traz muita coisa pronta, a fórmula pronta, mas igual você falou, a gente tem que saber julgar e também saber perguntar. Se você não sabe escrever o prompt, se você é leigo naquilo que você está perguntando, ela vai trazer completamente tudo errado ali para você e você não pode tomar isso como verdade, né? Até uma coisa interessante que o GPT veio para nos auxiliar também. A gente tem um funcionário que ele tem a escrita muito ruim. E aí a gente estava meio sem graça de falar com ele como que ele poderia melhorar a escrita dele. E aí a gente fala, olha, seu e-mail está um pouquinho complicado de entender, por que você não joga no GPT para ele ficar um e-mail mais formal e aí você melhorar a forma com que você lida com os clientes? Então, assim, de forma indireta, a gente conseguiu fazer com que ele usasse o chat a favor dele para ele melhorar a escrita dele. Então, assim, até nisso auxilia, né? E que eu vou além do que o Zé Guilherme falou, né? Quem não tem a base conceitual não consegue nem dialogar, né? Porque como é que ele vai conversar? Né? Se tudo que ele precisa de um auxílio da ferramenta, não tem nem diálogo, né? Como é que ele vai debater um tema? Como é que ele vai ter um ponto de vista? Como é que ele vai ter um senso crítico, né? Se ele depende só daquilo que a IA diz, né? Felizmente. Exato. E também na hora de você criar... Não pode deixar acontecer. É importante, a gente está acompanhando também, eu já fiz alguns cursos de IA também, os meninos também, então assim, até mesmo na hora de criar o prompt, de como que você pergunta para ele, porque quando você fala para ele de forma leiga, só pergunta, ele sempre vai te dando opções bonitinhas, né? Que bom que você ponderou isso, nossa, realmente, você tá certo, eu fiz errado e tal. Então é importante que você coloque para ele, eu preciso que você haja como um contador, especialista tributário, que você me questione, que você não concorde com tudo que eu estou te perguntando, pondere aquilo que você acha que está errado, porque da forma que você fala para ele, realmente ele vai colocar, não, interessante que você colocou, mas eu acho que você poderia agir dessa forma. Então ele te ajuda na tomada de decisão da forma que você pergunta. Agora, se você simplesmente manda ele, só escreve um prompt básico, ele pede para ele fazer, ele sempre vai estar concordando com tudo que você fala, né? Queria aproveitar aqui, pessoal, né, e colocar, já caminhando para o final, né, mas
fazer uma pergunta que é muito importante, às vezes as pessoas ficam pensando, né? Que é sobre o que é falar assim, eu estou cuidando de mais de 580 empresas, eu tenho 4 sócios, eu tenho vários funcionários, né? Eu tenho vida também, como é que é? Eu me cuido, tenho família, tem tempo livre, né? Eu sou daqueles que trabalham só 4 horas por dia, como é que é, né? Tô na sombra, como é que é essa dinâmica? Eles estão até bonitinhos, não mudaram muito não, de lá para cá, não. Não tá não. Ficou mais bonito. Tá, É lógico. a mesma coisa. O Flávio me contou assim, ó, que quando ele começou, não foi, Natan, Michele estava lá também, que quando ele começou, teve uma condição. Ele podia, né, começar a ter um cliente lá específico, mas ele tinha que trabalhar de 6 à meia-noite. Era isso? Ah, não. É porque no início a gente não tinha receita suficiente. Então, de 8 às 18, a gente trabalhava na Adjutsu e de 18 às 22 ou até a meia-noite, a gente trabalhava para o ex-chefe meu e do Bruno. O Diogo também chegou a trabalhar um tempo lá. Quando eu falei com ele que eu ia sair para montar o escritório, ele falou comigo, olha, beleza, ótimo. Tinha 2 clientes dele que queriam vir conosco, eu comuniquei a ele, perguntei se ele tinha objeção. Ele falou, não, de forma alguma, mas eu gostaria que pelo menos no primeiro ano vocês trabalhassem à noite para mim aqui, porque tinha muita demanda que a gente ia atualizar para ele, sabe? Atualização de escrita contábil. Então, a gente trabalhava de 8 às 18 na Adjutsu e de 18 à meia-noite todos os dias, inclusive final de semana, para ele lá. E isso ajudou muito no início para complementar a renda. Porque o escritório, no primeiro mês, o Diogo vai lembrar muito bem disso, nós pagamos todas as despesas, sobrou R$ 30. Para dividir para 3 pessoas, pensa. Pô, R$10 para cada um, hein? Tá bom, hein? Não precisou nem de dízimo nem nada. 30, 10 para cada um, tá tudo certo. Pra E tomar assim, uma. e a Josmara perguntando a questão de vida social, né? Nessa época aí, eu já estava começando a organizar para o meu casamento. Então, assim, muitas pessoas perguntaram se eu estava ficando louco, né? De largar uma carreira de auditor contábil para começar um sonho. Mas eu, de fato, eu não me arrependo. Pelo contrário, né? Se fosse necessário, eu faria de novo. Mas foi loucura, assim, na época. Mas empreender isso, não tem. Empreender, não cabe certeza. Empreender é isso, né? Mas e hoje, gente? Continua R$30? Vocês continuam trabalhando de 8 até 22? Como é que está hoje? Conta aí, não precisa falar do imposto de renda, não, mas conta aí como é que está a vida, como é que vocês dosam a vida pessoal e a vida profissional, para a gente ir encerrando aqui, né? A gente ainda trabalha muito, viu? Trabalhamos, às vezes, final de semana. A gente está sempre conversando, a gente viaja, mas leva notebook mesmo nas férias, por causa de uma urgência, já está lá. Mas, assim, olhando até mesmo, comparando, né, com outras pessoas que formaram com a gente, nós não podemos reclamar, né? Tudo que a gente já conquistou até hoje, graças a Deus, é mais do que eu poderia imaginar. Então, assim, só questão de agradecimento mesmo, só gratidão. Mudou um pouquinho, né, Flávio? Saiu de R$10 para quanto? Uns 100 mil, mais ou menos. A gente tá tirando por mês cada um. Será? Não tá bom ainda onde quer, não, mas nós vamos chegar lá ainda. Mas assim, só brincando, né? A gente criou um negócio que a gente até aprendeu isso, a gente fala que pra gente esse negócio de marketing de rede foi uma escola, porque a gente pensa muito na renda residual e a gente criar um negócio que ele funciona sozinho. Então a gente teve muito essa questão. No início, quando eu começava, eu sempre pensei assim, um funcionário jamais pode saber mais do que eu. Se ele me perguntar, se eu tipo assim, não souber mais do que eu realmente não estou estudando, não estou buscando, então eu sempre tenho que estar acima dele. Hoje eu penso completamente o contrário, que ele faça doutorado, que ele faça mestrado, que ele me dê aula, ele tem que saber muito mais do que eu da operação. Então a gente hoje criou isso no escritório, né? Assim, que o funcionário realmente está fazendo curso, está estudando, capacitando. Então hoje nós 4 podemos viajar 30 dias
seguidos, que o escritório continuou funcionando normalmente, sem cair nada, sem tudo sendo entregue, porque a gente criou o processo. Então a gente pensa muito nisso, né? A gente tem essa questão da tranquilidade. Então a gente criou algo que funciona sozinho, né, Flávio? Sim, e assim, uma coisa que chama tempo de qualidade, né? Então, eu sou pai, o Diogo também é pai. Muitas vezes a gente vai na escola, né? Minha esposa ela ainda trabalha na multinacional, então ela não tem tanto tempo quanto eu, mas uma coisa que nem é impagável é ir numa quinta-feira à tarde conseguir acompanhar a apresentação de escola da minha filha, de balé. Então, assim, eu acho que isso aí tem valor, mas não tem preço. E o mais interessante é que muitas vezes eu sou o único pai que está presente lá, o restante são mães, né? Então, assim, isso é algo que é impagável, é conseguir acompanhar e ter essa flexibilidade para fazer essas aparições, né, nas escolas. E isso é interessante que nossos funcionários também, muitas vezes, eles conseguem sair do escritório para poder acompanhar o filho na escola. Então, o que a gente hoje consegue, né, a gente consegue também proporcionar aos nossos colaboradores. Isso é muito legal. Verdade. Que bom, que bom. Ó, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Foi de fato assim, uma grata satisfação revê-los, né? Ainda mais dessa forma aí, assistindo o sucesso de vocês, como filhos da PUC Barreiro, né? Relembrar aí algumas coisas. Eu vou ter que passar lá para a gente relembrar algumas coisas pessoalmente, que não podem ser ditas aqui. Não dá para falar que não. Mas foi Pode ser gravado, uma grata satisfação, viu? Muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês, né? Pela troca de informações aí numa sexta-feira. Só tenho a agradecer aí, viu? Valeu. Eu vou passar lá, pode me esperar que eu vou passar por lá. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Pode falar, Flávio. Não, fica o convite, né, para todos aí, alunos que queiram ver na prática, conhecer um pouco mais do escritório no dia a dia. Já fica o convite aqui, a gente está à disposição. Agradeço imensamente aí, foi uma grata surpresa rever os professores que tanto contribuíram para o nosso crescimento, né? O Amaro, como sempre, com suas singelezas franciscanas, falando para a gente aí um pouco, né? Trazendo esse conhecimento da parte de contabilidade pública. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito honrado aí com o convite e agradeço imensamente. E aqui, E o contato de vocês? Estamos aguardando os currículos, viu, gente? Não deixe de mandar, não. Eu também queria agradecer e aproveitar a oportunidade para fazer um pitch de venda aqui, que eu falei com a Josmara aí que se ela ia concordar, falei, posso fazer? Ela falou, pode fazer. Que eu ia até combinei com a Josmara o seguinte, eu tenho uma empresa de certificado digital, né, e é muito comum, muitas pessoas procuram a gente, como é que funciona o certificado digital, para que serve, né, tem como trabalhar com isso, como é que eu faço? Então, para todos os alunos que estão na sala, a gente estava com 52 alunos na sala, que tiver interesse em agregar renda. Charles, eu gostaria de recomendar a sua empresa para fazer certificado digital e ganhar uma comissão. A gente cria um e-commerce, então a gente dá um site gratuito para você, com o nome seu nome mesmo na página, e a gente dá um preço diferenciado para os clientes e comissiona vocês. Hoje nós estamos em todos os estados do país, nós temos uma filial também em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que a gente faz atendimento presencial lá também. Então, para vocês que tiverem interesse, eu quero agregar uma renda, estou fazendo minha faculdade, ainda estou fazendo estágio, quero ter uma segunda fonte de renda, me procura, eu vou deixar meu telefone, a Josmara passa para vocês, quem tiver interesse, e aí sem custo nenhum para vocês, a gente dá todo o treinamento, e aí vocês podem ser comissionados aí, porque muitos de vocês trabalham em empresas grandes, fazem estágio, trabalham em escritório contábil, e acaba que automaticamente precisa do certificado digital, então se tiver necessidade, tiver interesse, vocês podem me procurar depois. Ótimo. Essa é a veia de vendedor desse cara. Não, e assim, é muito interessante agradecer imensamente a Josmara, que num evento, né, da OME, que é esse parceiro que nós temos, conseguir revê-la e ela proporcionar para a gente hoje esse reencontro foi algo muito satisfatório para mim. Fiquei muito feliz e honrado, tá? Novamente. Obrigado, eu vou agradecer aqui também pelo convite, né, para a gente ter passado um pouco aí do nosso conhecimento, da nossa experiência, e também agradecer, né, a instituição, aos professores que fizeram parte, né, fizeram e fazem parte desse nosso crescimento, desse nosso sucesso.
É um grande prazer, né, estar com vocês aqui e espero que a gente possa ter mais momentos desse em breve aí, beleza? Muito obrigado. Então, obrigado, pessoal, também, né? Só falei só no início aí, mas agradecer a todos vocês pela oportunidade. Contem sempre com a gente. O escritório lá de portas abertas, igual o Flávio falou, precisar de ir lá, conhecer, trocar ideia, ver como é que é o dia a dia realmente da parte prática ali. A gente está à disposição de vocês aí. Ó, vamos marcar uma cerveja lá. Você, Amaro, José Guilherme, todo mundo aí tá muito bem convidado aí para a gente bater um papo lá. Combinado. Beleza? Abraço a todos, obrigado. Obrigado, pessoal. Com Deus, um abraço. Abraço a todos. Valeu, tchau. Até mais, valeu, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Muito